vamos falar sobre futebol. Vai tentar, pintou, você contou, vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, jornalista Bia Neves, Flamengo foi a disputa dos pênaltis com o PSG depois de um empate no tempo normal e na prorrogação, mas perdeu 4 pênaltis. Aliás, o goleiro do PSG, o goleiro Safonov, foi o grande destaque na disputa de pênalti. Já no jogo, o goleiro Rossi falhou no gol do PSG, o que complicou a vida do Flamengo. Vamos fazer um resumo desse jogo, Bia, e realmente os espanhóis, toda a crítica no futebol, toda a imprensa analisou muito, inclusive o técnico Luiz Henrique elogiou o Flamengo, dizendo que custou bastante para ganharmos. O técnico fez essa observação, admitiu que vencer o Flamengo não foi uma tarefa fácil. Campeão da Copa Intercontinental, o técnico do Paris Saint-Germain, o Luiz Henrique, abordou ao final desta quarta-feira em entrevista após o jogo. Ele disse o seguinte: depois de estudar o Flamengo, eles ganharam muitos títulos, é um time com excelente técnico, foi difícil, custou bastante para nós ganharmos. No tempo normal, o Paris Saint-Germain abriu o placar com o Kvaratskhelia ainda no primeiro tempo. O Flamengo deixou tudo igual na segunda etapa com gol do Jorginho numa cobrança de pênalti. Impressionante a cobrança de pênalti do Jorginho. É algo indefensável. O Jorginho não perde pênalti. Quem dera o Cruzeiro tivesse um cobrador de pênalti no nível do Jorginho. No tempo normal, como disse, o Paris Saint-Germain fez o seu gol e depois, na segunda etapa, o Jorginho, em cobrança de pênalti, empatou. Tudo o que vimos na análise foi cumprido. Uma equipe que jogou com a bola de maneira perfeita, que também jogou no espaço. São muito rápidos, claramente é o Flamengo. Esteve num nível muito alto. Continuou o Luiz Henrique elogiando o time do Flamengo. Campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain está na metade da temporada de 2025-26, enquanto o Flamengo chega ao fim do calendário de 2025. Olha, eu acho que isso também fez diferença no jogo, porque visivelmente o segundo tempo, metade do segundo tempo para frente e a prorrogação mostrou que o Flamengo já estava no seu limite. É bom lembrar que o Flamengo deve ter atingido nesse jogo contra o PSG o seu jogo de número 80. É impressionante realmente como se joga no futebol brasileiro. Esses calendários são loucos e isso faz com que os times percam eficiência. Bia Neves, quer falar um pouco desse jogo? Sim, Rogério, um jogão, né? E olha só, antes, mandando aqui um abraço para ele. Eu achei que ele não ia aparecer aqui hoje, viu, Rogério? Mas o Magno Rocha está aqui, ele deu boa tarde, Rogério e Bia. Deu ruim para nós, mas vamos lutar de novo. Próximo ano vamos pro Catar, se Deus quiser. E ele fala, fé, muita fé e nunca desistir. E ele já deixou aquele joinha aqui no vídeo, né? Lembrando você que está aí acompanhando o Papo de Bola, já deixou o seu like? Ainda não? Dá tempo, hein? Deixa o seu like aí no vídeo e, claro, compartilhe com os amigos. Rogério, não deu, né? O Flamengo ali lutou, batalhou, chegou a levar a decisão da Copa Intercontinental para os pênaltis, mas não conseguiu ser campeão mundial pela segunda vez. E hoje, né, Rogério, nesta quarta-feira, os rubro-negros empataram com o PSG por 1-1 no tempo regulamentar.
mas na hora de cobrar as penalidades, viu brilhar a estrela do até então desconhecido Safonov, o goleiro reserva que pegou incríveis 4 penalidades para dar o primeiro título mundial para os franceses. E Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram as cobranças, né, Rogério? Pois é, e aconteceu algo interessante. Os torcedores rivais do Flamengo invadiram o perfil do goleiro russo Matvei Safonov, pedindo ao goleiro para vir para o Brasil, para ir para o Brasil. Realmente ele foi o grande nome dessa final, mas é preciso lembrar e reconhecer que realmente o Flamengo fez um ano quase perfeito, seria perfeito se tivesse ganho a Copa Intercontinental. E a se destacar o trabalho do técnico Felipe Luiz, mostrando que é possível, a partir do momento que o técnico se torna um técnico estudioso como o Felipe Luiz, jovem, que jogou na Europa, fez a sua carreira na Espanha e nunca parou de estudar, ainda jogador, e se tornou esse grande técnico que vai mostrando que daqui a pouco o Felipe vai ser um técnico brasileiro na Europa, com certeza tem todo o perfil para isso. E isso serve também de exemplo para os técnicos brasileiros que começam a reagir, a melhorar os seus trabalhos, e o que falta ao futebol brasileiro é realmente termos mais organização, futebol ser visto como negócio, mas um negócio que precisa mais do que nunca valorizar o que ele tem de melhor, que são os seus jogadores. A partir daí, o Brasil vai ter mais investimentos, porque jogadores nós temos, falta principalmente organização e acabar com essa loucura de jogador brasileiro jogar domingo, quarta e domingo. Ninguém aguenta fazer 80 partidas num ano, é desproporcional. Bia Neves. Pois é, Rogério, eu fico pensando nisso, exatamente o que pode ter acontecido com o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro, né? Que ele não aguentou a pressão do futebol brasileiro, né? Muitos jogos, né? Jogadores cansados, técnicos ali cansados também, essa rotina aí do futebol brasileiro extrema, né? E aí junta tudo, aí junta o Campeonato Brasileiro, junta os campeonatos regionais, né? E também vários outros, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, aí fica bem exaustivo, Rogério. Pois é, tudo azul e USA. Salve o Corinthians, o campeão. Pois é, hoje tem o início da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco da Gama. Pois é, jornalista Bia Neves, hoje temos Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, iniciando a final da Copa do Brasil. Bia, aonde poderemos assistir a esse jogão, horário e as escalações prováveis de Corinthians e Vasco da Gama? Rogério, nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, horário nos Estados Unidos, 9h30 da noite aqui no Brasil, Corinthians e Vasco disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena em São Paulo. E o confronto terá transmissão ao vivo da Globo, Sport TV e o Premier. E o mandante do confronto, de hoje, o Corinthians, estreou na Copa do Brasil na terceira fase, já que foi um dos representantes do futebol brasileiro na Libertadores desta temporada. E o Vasco entrou na primeira fase da competição e vem de classificações contra os rivais Botafogo e Fluminense. Rogério, olha só então para a provável escalação do Corinthians. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, José Martínez, Breno Bidon,
Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. E agora a provável escalação do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, Rogério. Pois é realmente um jogão. Vamos acompanhar e repercutir esse jogo amanhã. Bia Neves, agora vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, porque nós trouxemos ontem que o Cruzeiro deu sinal verde para o Santos conversar com o Gabigol. Uma situação dificílima para o Cruzeiro em função do valor pago de salário ao Gabigol, e eu espero e acho que o Cruzeiro não vai facilitar uma saída sem ganhar com isso, né? Pode até não ganhar, mas não perder, tipo emprestar e pagar a parte do salário do Gabigol. Não acredito que o Cruzeiro fará isso. E é bom lembrar também que o Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até 2028. E tudo é possível. No mundo do futebol, tudo é possível. Principalmente porque não acredito que o técnico Tite tenha imposto esse tipo de coisa ao Cruzeiro. Tipo, se o Gabigol, com o Gabigol, eu não treino no Cruzeiro. Ele é muito profissional para fazer esse tipo de coisa. Para tudo que aconteceu, analisando tudo que aconteceu, o ideal era que o Gabigol saísse. Acho que o Cruzeiro vai ter sangue frio nessa negociação. Do lado de lá vai estar negociando com o Alexandre Matos, que foi o homem que buscou o Gabigol, que sabe todos os detalhes do contrato assinado do Cruzeiro com o Gabigol. Aliás, a questão está muito em cima do salário, né? O Santos vê o salário como o grande dilema e deve adiar as conversas sobre o Gabigol para 2026. Acho que isso, inclusive, Bia, já é um sintoma de que as negociações não vão ser fáceis, mas acredito que o Cruzeiro também não vai facilitar e não vai ter pressa, porque se tiver pressa, o Cruzeiro perderá muito dinheiro. Pois é, Rogério, olha só, o Santos, né, precisará também de muita paciência para poder avançar pela contratação de Gabigol. O alto salário do jogador no Cruzeiro é atualmente o principal entrave de um possível acordo, já que o Peixe não tem condições de arcar integralmente com os valores. E interessado em repatriar o seu menino da Vila, o Santos adota certa cautela nos bastidores sobre o tema. Neste momento, a maior certeza é de que será quase impossível costurar rapidamente um acordo, mesmo sabendo que o jogador está totalmente sem clima no Cruzeiro. E hoje, a prioridade do Santos é renovar com o Neymar, que também custa ao clube cerca de 5 ou 6 jogadores comuns por mês. E para fazer outra grande contratação, além de Neymar, o Peixe precisará reformular o seu elenco e equilibrar salários, Rogério. Pois é, e o Santos e o Neymar estão otimistas, né, nesse acordo de renovação. Realmente, encaixar o Gabigol no time do Santos com o salário que ele tem é algo dificílimo. Nós trouxemos que o Santos está tentando desfazer de alguns jogadores, principalmente o centroavante Chiquinho Soares, que veio do Botafogo e tem um salário de 1,5 milhão por mês. Esses times perderam a noção. 1,5 milhão de salário para o Chiquinho Soares é algo realmente que assusta, né? Mas o Santos pensa nisso para ter alguma possibilidade com o Gabigol. Nós vamos acompanhar todos esses detalhes, torcer muito para que realmente o Gabigol não volte ao Cruzeiro, que seja possível ele não voltar e o Cruzeiro ter uma negociação razoável, porque ele ficou muito sem ambiente, não por errar o pênalti. Errar pênalti faz parte do futebol, mas a sua atitude após o erro, ao deixar
todos os jogadores no vestiário, saiu logo após o jogo, não pôs o uniforme do Cruzeiro, mostrando mais do que nunca que é um jogador que só pensa nele, individual demais, com um ego maior do que ele, e isso não faz bem a nenhum grupo de futebol. Por isso, acho que o ideal seria ele sair. Vamos ver como vai caminhar isso e a gente fica na torcida. Bia Neves, vamos embora? Vamos lá, Rogério, o programa chegando aí ao seu final e só um recado, hein? Já deixou o seu like? Ainda não? Dá tempo, hein? Deixa o seu like aí no vídeo do dia. Um abraço a todos então, né, Rogério? E a gente volta amanhã. Voltamos amanhã, falando também amanhã desse jogão de hoje, Corinthians e Vasco da Gama. Obrigado, gente. Até amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.